Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vão vocês? Não sei de que horas vocês vão estar vendo isso ou quando que eu vou upar isso para o YouTube, mas de qualquer forma, estou fazendo isso aqui para testar um pouco esse formato. Nunca gravei um vídeo desse tipo antes e não estou gravando também com equipamento profissional, né? É um fonezinho de ouvido simples e meu computador também não é tão rebuscado assim. Então eu sei que o áudio não vai ser mil maravilhas, mas eu acredito que o foco aqui seja mais mostrar do que ouvir, certo? Então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês, assim como muitos já viram minhas postagens no Reddit, mostrar um pouco para vocês esse projeto de recriar Porto Alegre com um nível interessante de detalhes aqui no Cities Skylines. É um projeto que já tem 3 anos aí, desde que eu comecei. Eu comecei ele em 2022, agora vai fazer 4 na verdade, né? E é um projeto que demanda muito tempo, mas eu faço com muito carinho, com muita consideração também. Eu não jogo ele por tempo, por 4 anos ininterruptos, né? Eu costumo focar em parcelas de meses, então tem alguns meses que eu foco muito no projeto e outros meses que eu deixo ele de lado, assim, para não também viciar, porque isso aqui vicia bem facilmente. E também para não enjoar, que é um problema também que eu enfrento com esse projeto às vezes. Mas enfim, chega de papo aqui e vamos conferir um pouco de como é essa cidade, como ela funciona na prática, como é que é recriar a nossa querida capital aqui dentro do jogo. Eu vou começar então pela parte que eu comecei a construir primeiro, que é justamente o centro histórico. E acho que faz todo sentido começar por aqui, né, visto que é a parte central da cidade, como o próprio nome implica. E vocês vão perceber que, dependendo do lugar, quando o lugar é mais afastado do centro, é porque eu fiz ele depois. E geralmente esses lugares, às vezes, tem um pouco mais de qualidade neles, né? Então, aqui nessa área inicial que eu comecei no centro, eu ainda estava aprendendo a usar as ferramentas, ainda estava me adequando com a escala do projeto. Então, as áreas mais afastadas do centro, que eu fiz por último, elas têm uma qualidade melhor. Mas, de qualquer forma, eu acredito que essas áreas iniciais também estejam satisfatórias e representam bem o que é para representar. Uma das coisas que eu me esmerei muito para fazer aqui nos sítios é representar cada bairro com os tipos de construção que elas têm. Então, por exemplo, aqui nessa região do centro histórico, predomina principalmente aqueles prédios da década de 70, né, isso mais perto do mercado público, e também aqueles prédios anteriores ali do início do século XX. Então, se a gente aproximar aqui por exemplo, a Avenida Mauá, e tem o Cais do Porto aqui, que é realmente o A7 do Cais do Porto, a gente pode ver que tem muitos desses prédiozinhos estilo Art Deco, não sei como é que fala isso, perdão, mas tem prédios nesse estilo e prédios estilo mais século XIX e XX, né? Junto com esses prédios, com esses prédios mais altos da década de 70. Então vocês podem ver aqui que isso compõe o horizonte aqui do centro histórico. E eu também procurei representar a arborização de cada bairro. Então, quando a gente vê, por exemplo, o centro histórico, ele quase não tem nenhuma árvore fora das praças. É uma característica também da maioria dos centros, não possuir muitas árvores. Agora, quando a gente for lá para outros bairros, como Moinhos de Vento, vocês vão ver que vai estar bem mais arborizado, justamente para representar esse detalhe da vida real, né? Aqui eu tentei fazer o Mário Quintana, né? Com essa ruazinha, essa passagem aqui, com as pontezinhas também que ligam os dois lados do Mário Quintana. Que mais? Aqui temos a Igreja das Dores, né? A Avenida Padre Tomé, que se não me engano foi asfaltada agora, então ficou assim. Não ficou exatamente uma escada, ficou uma rampinha, mas é o que deu para fazer aqui no jogo. Também aqui temos nosso querido gasômetro, né? Que é realmente o A7 do gasômetro. Eu fiquei bem feliz de ter encontrado um A7 que tenha sido feito sobre isso. E aqui a área, então, da Orla, né? É a parte 1 da Orla. Por enquanto está feito até o anfiteatro Pôr do Sol. Aqui também tem o icônico monotrilho, aeromóvel. Né? Tem um icônico aeromóvel aqui que
nunca foi finalizado. Eu não tenho a DLC que adiciona o monotrilho, que seria mais parecido com o da vida real, então usei o metrô elevado. Aqui nós temos o Parque Harmonia, eu fiz ele do jeito que ele era mesmo, assim, bastante verde. Depois que foi feitas as obras lá e, enfim, virou outra coisa, eu não atualizei aqui. E aqui a gente tem o Anfiteatro Pôr do Sol, a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, e aqui tem então a Rótula das Tetas, né? Que na verdade não fica exatamente na rótula, fica do lado, assim. E já mostrando esse lado aqui, a gente tem o Centro Administrativo, que é o único lugar realmente verde, assim, que a gente vê no centro, né? Então, alguns assets são assets verdadeiros, por exemplo, esse aqui é o prédio da Receita Federal. Não, perdão, Receita do Estado. E esse aqui é o prédio do Tribunal Regional Federal. Muito bem. Já outros são representativos. Aqui o destaque fica justamente para o CAF, né? O Centro Administrativo do Estado, a Secretaria da Educação e o Ministério Público. Esses 3 assets, então, são realmente são da vida real de Porto Alegre mesmo. E ficam bem bacanas vistos daqui da Avenida Loureiro, né, quando a gente vem para cá. Aqui, por exemplo, aqui é o Largo Zumbi dos Palmares, que inclusive está cheio de ônibus aqui. Que é uma coisa que nunca aconteceu na vida real também. Dá para ver ele daqui, ó. Acho muito interessante, dá para ver junto com a praça, que infelizmente eu não consegui fazer a ponte de pedra por conta da elevação. Então eu fiz uma praça genérica, mas é muito legal ver daqui. Ele é bem visível assim de vários cantos da cidade. Aqui nós temos então o Mosteiro Nossa Senhora do Carmo e a igreja que fica junto com ele. Aqui um pouquinho mais para trás nós temos o campo centro da URGS, né? Aqui sendo o prédio do Direito e aqui da Economia. O prédio da Engenharia Nova aqui, que ele está muito mais inteiro do que o da vida real. O prédio branco, ou prédio torto. E aqui a Arquitetura e a Faced aqui. São os prédios que eu lembro agora, né, que compõem o campus do centro. Aqui então é a Federal de Ciências da Saúde, junto com Santa Casa. E a maior parte do centro é justamente isso, é um mar de cinza, assim, né? É bastante cinza, geralmente os prédios não têm pátio com grama, coisas assim. Então eu quis representar isso. E aqui tem aquela parte do centro que tem um calçadão, né? Que não passa carro, que é fechado só para pedestre. E aqui um pouco mais para frente tem a Praça da Alfândega, que tem um piso assim, meio Copacabana, meio Rio de Janeiro, se não me engano. Ou pelo menos tinha, porque eu fiquei sabendo que foi reformado e tiraram. Não fui no centro desde então para saber. Mas eu representei aqui de qualquer forma. E se tiraram esse calçadão, eu vou deixar ele aqui, porque eu acho ele bonito. Aqui tem o Ministério da Saúde, na filial do Rio Grande do Sul. Também é um asset que é daqui mesmo. Fiquei bem feliz, ele foi adicionado faz poucos dias aqui na workshop. E acho que combinou muito bem e coube certinho no espaço, que tinha outras coisas aqui antes para representar. E aqui então é a Secretaria da Fazenda, que representei com esse letreiro aqui do Ministério da Fazenda. Aqui tem alguns barcos que passam, eles desembocam ali na frente, no cais aqui. Aqui tem uma área mais industrial de cais, eles desembocam aqui e os caminhões pegam e levam. Aqui a gente tem a nossa rodoviária, também um asset bem fiel à realidade, né? Eu sinceramente, se não tivesse pronto esse asset, eu não sei como é que eu faria, porque nossa rodoviária ela é bem única. Tem aqui então o complexo viário, que leva lá para Conceição. A passarela que eu quis deixar, porque muita gente usa essa passarela, então eu achei que seria um pecado tirar ela daqui, e eu deixei. Aqui, vindo mais para essa região do Floresta, eu também quis representar, por exemplo, as casas ou edifícios que estão abandonados. Porque nessa região tem muito edifício que está praticamente só osso, né? Muitos que estão caindo a fachada já. E eu usei então esses prédios aqui, que são um conjunto de prédios lá de Cuba, para representar essa parte da cidade. Achei que ficou bem bacana e representou bem como que é essa parte. Além disso, essa parte tem muita indústria, então vocês vão ver muitos galpões aqui. Vocês vão ver bastante casas pequenas e essas indústrias aqui, né? Por exemplo, e muito comércio também, né? Mas tem muita região industrial por aqui.
Aqui a gente já está na Avenida Farrapos, e uma das coisas que eu gostei muito de fazer nesse mapa, que eu não sei se isso é exclusivo de Porto Alegre, eu acredito que não, mas eu vejo pouca gente de fora falando, que é esse nosso sistema invertido de corredor de ônibus, né? Que dependendo do lado que tem a parada, ele inverte o canteiro. Então eu repliquei isso aqui no Cities Skylines, eu achei que ficou bem bacana, né? E é justamente assim como funciona o da vida real. Aqui a gente tem então, indo para esse lado, a igreja Santa Terezinha, que não é da Redenção, é que fica aqui na Ramiro. Enquanto eu estou aqui, eu não posso deixar de mostrar o Shopping Total. Né? Fiz ele da melhor forma que eu pude, mantendo, por exemplo, a chaminé aqui, mantendo os prédios históricos na frente e atrás onde é mais moderno, né? Onde é realmente mais parecido com um shopping. Aqui a gente também não pode deixar de falar da Rua Gonçalo de Carvalho, que é uma rua que eu realmente fiz questão de botar bastante árvore, né, para ficar parecido com o da vida real. Eu acho que ficou um negócio bem bonito, sendo bem sincero. E uma coisa que eu gostei bastante também aqui foi a lomba da Ramiro. Eu acho que ficou bem parecido assim com a da vida real. Eu acho que não precisava nem dizer que é Ramiro aqui para perceber que essa lomba é da Ramiro, né, aquela parte finalzinha da Ramiro. Aqui então tem um cruzamento com a Cristóvão Colombo. E mais para essa parte já começa o Moinhos de Vento, né? Aqui temos o Zafari da Cristóvão, que não tem modelo do Zafari no jogo, então representei dessa forma. E aqui vocês podem ver já que começa bastante arborização, então tem muitas áreas verdes, as casas tem pátio com árvores também, né? E assim como a vida real também é um bairro bastante inclinado, então tem pouca coisa plana, né? Praticamente tudo é feito em morros. Aqui tem aquela curvinha da Cristóvão Colombo, e aqui é a Paróquia São Pedro, que eu gostei bastante desse asset, né? Não é da paróquia mesmo, mas eu achei que combinou bastante. Eu gostei também bastante dessa rua aqui, que é a Rua Engenheiro Saldanha, que ela é meio tortinha assim, ela não é uma rua reta, ela sobe assim em diagonal. Eu gostei bastante de fazer essa rua aqui. Foi um desafio bem bacana, eu acho que ela ficou muito bonita, assim, os padrões do jogo, né? Aqui, vindo mais para cima, a gente tem então o Demai. Né? Aqui é o prédio do Demai em si, aqui tem uma caixa d'água estilo antigo, né? E aqui tem propriamente as estações de tratamento de esgoto. Na frente do Demai, do outro lado da rua, tem um parque de tênis, eu fiz questão de representar ele aqui. Vindo mais para cá, para o Moinhos de Vento, a gente já consegue ver, por exemplo, que são prédios mais altos, né? Então, já são prédios mais altos, ao contrário do centro histórico, e já são prédios mais modernos também. São prédios modernos, altos e geralmente caros. E aqui, então, tem um parcão que eu gostei bastante de fazer. Tem um asset que é do lago do parcão, que já resolve bastante coisa, mas o resto foi feito por mim, né? Tem aqui a icônica passarela do parcão, né, que passa veículos por baixo. Tem esse cruzamento aqui, que é o da Dr. Timóteo com a Goethe, né, que deu bastante trabalho de fazer também, eu gostei bastante de ter feito. Vindo mais para cá, a gente tem a continuação da Goethe. Tem uma parte da Goethe, então, que o canteiro se abre, né, e vira uma praça dentro. E eu representei essa parte aqui também. Uma parte que eu gosto bastante também é o viaduto aqui da Ramiro com a Vasco da Gama, né, que a Ramiro passa por cima da Vasco da Gama, então eu acho que fica bem bonito porque na vida real também ela é bem arborizada, assim, né, não é um viaduto seco, ela tem bastante árvore em volta, eu gostei bastante do resultado que ela ficou aqui. Vindo mais aqui para cima, a gente tem já o bairro Independência, né, tem aqui a praça onde a Avenida Independência acaba, e aqui essa parte da Independência, né, que é uma avenida bem diferente, porque ela é 4 faixas ou 5 que vem e só uma que vai. E eu procurei representar isso aqui também. E o bairro Independência, ele é caracterizado por muitos prédios altos colados, né, e tem aquela estética meio brutalista, assim. Então eu também representei isso, com às vezes prédios assim com... Tipo esse aqui, que tem uma aparência mais bruta, assim, né?
é praticamente tijolo exposto, né? Então uma aparência um pouco mais brutalista. Não posso deixar de falar também aqui do Viaduto da Conceição, que na vida real ele passa um por baixo do outro, né? Esse lado aqui ele fica por cima desse. Mas eu não consegui fazer uma maneira viável de representar isso aqui no jogo, então decidi fazer do lado do outro. Mas acho que funcionou bem. Agora também não posso deixar de mostrar a redenção, que foi uma das coisas que mais me deu trabalho, né? Eu representei com esse canteiro aqui com água, né? E aqui o espelho d'água eu botei esse chafariz aqui. Eu gostei bastante do resultado dele, porque ele foi realmente baseado na vida real. Então aqui tem o arco, né? Que tem a entrada. Tem também a divisão certinha das faixas, né? Das trilhas que passa pelo parque. Aqui tem aquela parte que tem as coberturas, né? Acho que vocês vão provavelmente reconhecer, não sei dizer exatamente. Aqui tem a parte do parquinho, que tem a icônica roda gigante. Aqui é o armazém. E aqui é o Araújo Viana, né? Que não é exatamente o Araújo Viana, porém eu fiz o melhor para achar um asset que combinava bastante com ele. E aqui na frente é aquela pracinha que fica com umas piscininhas na frente. Aqui tem então um cantinho oriental, né? Aqui tem um laguinho, só que eu não consegui fazer o laguinho de uma forma muito boa, então eu representei com assets da cultura oriental. O que mais temos aqui? Para cá a gente tem então aquela parte do lago, né? Aqui que tem o coreto, não sei se é assim que se fala, e aqui é onde tem a parte dos pedalinhos. Aqui é o refúgio do lago, que é um lugar que, inclusive, eu nunca fui, eu gostaria de ir, mas dizem que o pessoal lá mete a faca, então vai ficar esperando por um tempo. Aqui tem um cachorródromo. Aqui tem uma parte que eu gostei de fazer, que foi o labirinto, que tem as cercas vivas, né? Ele não está exatamente reto, ele está meio torto, mas eu gostei do resultado mesmo assim. Aqui tem um recanto solar. E a redenção no geral é isso, né? Tem a parte esportiva aqui. Aqui na rua da Redenção, a José Bonifácio, tem as feirinhas, né? Que tem durante o BRIC. Então eu representei elas aqui. E aqui a gente tem o Santuário Santa Terezinha. Eu gostei bastante desse asset, eu achei que ele combinou bastante assim com o de verdade. E do lado aqui então a gente tem o Colégio Militar. Aqui a gente tem então a Avenida João Pessoa. Indo em direção aqui a gente tem o bairro Santana, que é um bairro caracterizado por prédiozinhos mais simples, por casinhas, né? E eu representei isso também. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, já não tem tanto prédio alto que nem lá atrás, no Moinhos de Vento, por exemplo. Aqui são prédios mais simplesinhos, mais baixinhos. E eu quis representar isso aqui no jogo. Vindo para cá, então, a gente chega já perto da Ipiranga. Aqui a gente tem o planetário e a vilinha que fica atrás dele. Né? Tem o planetário, aqui o anexo da URGS. E aqui é o conjunto habitacional, né, dos condomínios que fica aqui do lado. Que é, se não me engano, é a Vila Planetária. Né? Inclusive, uma parte interessante dessa parte mais central da cidade é que tem vários locais que não são bairros periféricos, mas tem um pequeno quarteirão que é periférico dentro do bairro. Então, por exemplo, aqui é um exemplo disso, né? É só esse pedaço aqui que é um pouco mais abaixo do padrão, né? Aqui, mais pro Menino Deus, também tem um lugar que é assim, se não me engano, né? Que é só uma quadra, que tem casas assim um pouco mais humildes, né? E o resto do bairro ele é mais tranquilo, assim, ele é mais ok, né? Aqui a gente tem então o entroncamento da João Pessoa com a Zen, né, com o Colégio Julinho aqui, com a praça que tem... Eu esqueci o nome disso, Enfim, você sabe o que é isso aqui, que tem na praça ali na frente do Julinho. Aqui tem uma rua sem saída com umas casas bem simples também. Vindo mais para cá, característico da João Pessoa são as palmeiras, né? Vindo mais para cá a gente tem muitos edifícios administrativos. Aqui tem o Palácio da Polícia, aqui tem alguma coisa do Detran, se não me engano.
E aqui a gente tem um dos marcos da cidade, de certa forma, que é o condomínio que ficou popularizado como Carandiru, né? Para falar a verdade, eu não sei o nome correto do condomínio. Eu não lembro, na verdade, o nome correto do condomínio, mas é um condomínio bastante especial na história de Porto Alegre, né? Com um lugar de resistência e com um lugar que ensina a cidade muitas coisas, né? Um local periférico, com certeza, mas um local com muita história e que carrega muitas tradições, né? Muito sentido na história de Porto Alegre. E eu quis representar ele aqui, então, a entrada dele pela Bento Gonçalves, aqui pelo iniciozinho da Bento. E aqui, inclusive, do lado nós temos, então, o Terminal Azenha. Já tem um ônibus T6 encostando ali. Só tem um passageiro, na vida real nunca que isso aconteceu. E aqui a gente tem a parte que começa ali a Bento Gonçalves propriamente dita, né? Que se junta com a João Pessoa. Indo mais para cá a gente tem a Avenida Ipiranga, né? Que eu quis representar junto com esses postes de transmissão que acompanham ela durante a maior parte do trajeto dela. E aqui tem o complexo hospitalar Ernesto Dornelles. O que mais tem para mostrar aqui? Aqui, nós, indo em direção ao bairro Santa Cecília, nós temos o viaduto Tiradentes, que é aquele viaduto da Silva Soca Protásio Alves. Esse aqui deu bastante trabalho, porque ele não é um viaduto reto. Se você vê, ele faz uma curva assim, ele faz um S. E foi bastante difícil replicar isso no Cities Skyline sem parecer estranho. Eu perdi uma tarde toda só fazendo esse viaduto aqui. Inclusive, acontece bastante de eu perder uma tarde toda só num pequeno detalhe. Assim. Por isso que esse projeto demora tanto para ser feito. Vamos ver. Aqui tem o campus saúde da URGS, né? Aqui nessa parte mais próxima a Ipiranga, que tem as subestações. Tem um campinho de futebol, tem o RU da saúde. E tem um hospital de clínicas com um bosquezinho na frente, né? Que é um hospital aqui bem... no caso o jogo não está utilizando ele por algum motivo, mas na vida real ele é um hospital bem utilizado. Descendo um pouco mais aqui, a gente tem então o icônico McDonald's da Silva Só, né? Que, como o pessoal do Reddit falou, ele está muito mais bonito esse modelo aqui do que o da vida real, mas eu achei interessante deixar ele mesmo assim. Pelo menos deixa o jogo ser bonito, né? Aqui então é a Princesa Isabel, que vai até o entroncamento com a Zen. Esse aqui foi um caso notório que eu passei realmente uma tarde inteira fazendo esse entroncamento aqui, que eu acredito que ele é o entroncamento mais complexo que tem em Porto Alegre. Ou pelo menos é o mais complexo que eu já fiz até agora, né? Porque tem... Cara, cada parte desse entroncamento aqui tá acontecendo uma coisa diferente, né? Enfim, deu bastante trabalho fazer com que não só fazer os desenhos, né, das faixas, mas também que elas fossem respeitadas, né? Então, realmente, isso aqui deu muito, muito trabalho. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar. Acho que eu já estou mostrando a maior parte até. Aqui a gente tem um pouquinho, não sei se eu mostrei antes, mas aqui a gente tem o Praia de Belas, que começa a ter, aqui em volta de Ipiranga, alguns pequenos arranha-céus, né, prédios de escritório. Então, isso é uma coisa que não tem tanto nos outros bairros, na verdade. Acho que é o único bairro que tem assim, prédio alto desse tipo aqui, de escritórios, né? Deixa eu ver... Acho que eu já estou mostrando quase tudo que tem por enquanto aqui. Mostrei o shopping total. Mostrei aqui. Bom, eu acredito que seja isso então, pessoal. Acho que eu mostrei tudo que tinha para mostrar em termos cosméticos. Eu gostaria de conversar também com vocês algumas coisas interessantes que essa cidade tem. Por exemplo, que os bairros são divididos da forma real. Então, o Cities Skylines tem uma ferramenta de dividir por bairros, né? E eles são divididinhos assim que nem os da realidade. E cada bairro tem uma política própria que reflete, pelo menos de forma humorística, o da vida real. Por exemplo, aqui Cidade Baixa tem, quando você vai ver as políticas, tem, por exemplo, essa aqui que tem a ver com vida noturna, né? Que de fato a Cidade Baixa é um bairro boêmio, né? E
essa política, então, reforça isso. É uma política que deixa esse bairro em específico dentro do jogo ele com mais atrações noturnas. Se a gente for ver, por exemplo, deixa eu pegar outro bairro, o Centro Histórico, eu fiz com que ele tivesse sido banido o tráfego muito pesado, ou seja, de caminhão, assim, né, que passasse realmente só os que precisam estar ali, só os comércios que estão ali dentro, né, porque na vida real também as ruas do centro são horríveis de se entregar de caminhão, né, geralmente só se faz para as próprias empresas que estão ali dentro, geralmente ninguém usa como caminho, e eu quis colocar isso também. Deixa eu ver outro bairro. Tem outros bairros, por exemplo, aqui o Floresta, se não me engano, e o Floresta ele tem muitas pessoas que trabalham com reciclagem, por isso eu coloquei, por exemplo, a política de reciclagem aqui do jogo. Aqui no Praia de Belas, por exemplo, eu fiz uma política para... Eu tinha feito pelo menos uma política que era para dar preferência a escritórios. E assim vai. São várias coisinhas assim pequenas que vão moldando, né, o jogo como ele é. E outra coisa que eu queria mostrar também então é o quadro de linhas da cidade. Então, atualmente nós temos 14 linhas de ônibus, tá? São essas, a C1, C2, C3, T1, T3, T5, T6, 188, 209, 492, 495, 650, 1493 e 5203. São essas 14 linhas de ônibus que temos na cidade por enquanto. Somente as linhas C, por enquanto, estão 100% completas, porque elas só passam no centro, então é fácil completar. Mas cada uma conforme eu vou expandindo, eu vou colocando pontos, né? Eu sempre tento deixar em que os pontos da cidade tenham uma linha de ônibus passando, mesmo que ela seja incompleta. Além disso, nós temos os barcos, como eu falei, que vêm ancorar aqui, trazendo mercadoria, por enquanto só mercadoria. No futuro eu pretendo fazer sistema de catamarã também. E nós temos uma linha da Transurb que funciona normalmente, porém só tem a estação mercado e rodoviária, então por causa disso ninguém quase nunca usa isso, porque é uma colada na outra praticamente, né? Não teria muito motivo para se usar elas, né? Em relação a como funciona o projeto, né? Talvez para vocês esteja um pouco suave, mas esse projeto ele roda em torno ali de 15 FPS, tá? E o que eu faço geralmente, eu uso programas, tá? Um programa chamado Lossless Scaling, que usa inteligência artificial para duplicar ou triplicar a taxa de quadros. Então, por exemplo, se eu vim aqui, é o númerozinho que tem aqui em cima. Então, vocês podem ver que o jogo nativamente está rodando a 17 frames. Mas eu uso a inteligência artificial para exibir 53. E essa taxa de quadros vai aparecer para vocês também no vídeo. Vocês vão estar vendo como se fosse 53 FPS aí no vídeo de vocês. Em relação a ferramentas que eu uso, uma ferramenta muito importante é então o Image Overlay, que eu vou mostrar para vocês como funciona. É basicamente um mod que coloca uma imagem de satélite por cima do mapa. Então eu vou ligar aqui, escolher a minha imagem de satélite e vocês vão ver, ignorem aqui que está piscando, tá? Mas essa é a parte de água, vocês vão ver que ele desenha em cima do mapa o traçado das ruas, e é a partir disso que eu posso então construir em cima dele. Já o relevo foi feito com a própria ferramenta de edição do Cities Skylines, né? Na criação de mapa você pode pegar o mapa de relevo, que eu peguei do mesmo lugar dessa imagem de satélite, e o jogo automaticamente converte essa imagem de relevo no relevo que você quer. Então vocês vão ver que todas as subidas e descidas daqui do mapa correspondem também à vida real. Em relação a até quando eu vou com esse projeto? Bom, o jogo tem alguns limites que eu vou mostrar para vocês. O jogo tem limite de praticamente tudo, de quantos cidadãos podem ter no mapa, de quantos segmentos de rodovias, de cercas pode ter no mapa, de quantos props, de quantos edifícios, e eu pretendo continuar até atingir um deles, o que for primeiro, né? Que eu acredito que vai ser esse aqui, o Net Segments, que atualmente está em 26% de ocupação. Tem alguns que dá para, por exemplo, usar mods para aumentar, que é, por exemplo, esse aqui, as instâncias de cidadãos. Eu posso usar o mod para aumentar o número de cidadãos no mapa.
Mas coisas assim como rodovias eu não consigo, então quando bater aqui 100% o projeto vai ter que parar automaticamente. Como vocês podem ver, vai demorar bastante ainda para acontecer isso, mas pretendo continuar então levando o projeto até lá. Eu acredito que seja isso. Deixem seus comentários aí, sugestões do vídeo, como eu posso melhorar, se eu boto musiquinha, se eu faço alguma edição com filtro de áudio, alguma coisa assim. Porque eu realmente sou bastante iniciante nisso. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Até mais.